Passo Fundo. Passo Fundo! Parabéns, Passo Fundo! Atenção, a segunda estaca a se apresentar será a estaca Passo Fundo. Vou embaralhar bem. A terceira estaca. Só um pouquinho. Pessoal, o DJ não tem as músicas que vocês escolheram, então já vão dando para ele ali. Mas não precisa vir tudo. Pedreireda. Pode ser devagarinho. Tá. A terceira estaca a se apresentar será a estaca Santo Ângelo. Santo Ângelo! A quarta estaca a se apresentar será a estaca Cruz Alta! E a última estaca a se apresentar, qual será? Santa Maria! Quem tem descendência alemã aqui, levanta a mão aí. Quem tem descendência alemã? Aê! Quem souber dizer boa tarde em alemão, eu pago um churrasco. Quem souber, vem aqui que eu pago um churrasco. Pode me cobrar o Pix que eu faço. Boa tarde em alemão. Vamos aumentar a aposta então? Vem cá, tá valendo? Tá valendo? E se errada, viu? E se errada, eu pago um churrasco. Vem cá. Não, ô presidente. Tem que saber a pronúncia certa. Eu levei 8 dias para aprender e não aprendi. Mas Pessoal, boa tarde então. Nós somos da estaca Passo Fundo. E nós vamos apresentar um pouquinho sobre a cultura, a etnia alemã, sobre suas danças. Nós vamos falar também um pouquinho sobre a imigração alemã no Brasil. Eu gostaria de perguntar para vocês, um dos motivos, quem que sabe, um dos motivos da imigração alemã que aconteceu no Brasil. Quem que poderia falar um pouquinho, alguém sabe um pouquinho sobre a história da imigração alemã no Brasil? Oi? Segunda Guerra Mundial. Em meados de que ano? Em meados de que ano que começou a imigração alemã no Brasil? Pessoal, conhece 1900? Não. A partir do século XVIII, tá? Então em meados de 1820, 1840 começou a imigração alemã. O Brasil foi um dos poucos países que liberou a imigração europeia para vir para o Brasil, aonde os portugueses que foram vamos lá perto dele. Einstein. Aí, para vocês. Sauerkraut. Leberkreis. Kraften. Essa foi barbada, né? Vai agora. Schussnudeln. Schnitzel. Fazer ajuda dos universitários. Oh, deu um alemão ali com a cola na mão. Faz os dedos.
Anitta. Nada. Aí. Muito bem, meu irmão. Obrigado. 2, 3. Aí, muito bem. Então, só que assim, ó, vocês não podem acelerar demais essa parte, porque essa moça aqui, cadê ela? Aqui, ela vai dançar na velocidade das palmas. Se vocês baterem forte, ela vai dançar assim, ó. Então, só escutem como que é. Isso aí, galera. Fechou, perfeito. 1, 2, 3, valeu. Representando a etnia portuguesa. Vai apresentar para nós então uma dança com certeza. Foi assim que meu
e a Albertina, era assim que ela fazia. 2 passos para a direita e mais 2 para o outro lado. E com a sua dança ela deixou-me apaixonado. É bate o pé, bate o pé, bate o pé. É bate o pé, faça assim como eu. É bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. É bate o pé, bate o pé, bate o pé. É bate o pé, faça assim como eu. É bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. É bate o pé, bate o pé, bate o pé. É bate o pé, faça assim como eu. É bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Boa tarde, eu me chamo Raíza, vou falar um pouquinho sobre um resumo da história de Portugal. Portugal é um nome derivado do latim Portus Cali ou Portucale, que por sua vez correspondia à denominação da cidade hoje conhecida como cidade do Porto, por volta do século V. Ela representava o principal centro econômico e cultural do condado portucalense. A palavra Portucale foi posteriormente grafada como Portugale e mais tarde, entre os séculos V e VI, a ocupação das terras que hoje conhecemos como país Portugal data de pelo menos 5 milênios antes do presente, o que se deve principalmente à sua posição estratégica e de fácil acesso por meio de rotas marítimas. Entre os povos que habitaram aquela região estão os celtas, fenícios e cartagineses, estes 2 últimos ocupando principalmente o sul do país. Com o avanço dos romanos sobre a Península Ibérica, Portugal foi submetido ao domínio de Roma, a partir do século II a.C., enfrentando forte resistência dos celtas. Ainda assim, a então Lusitânia esteve sob o controle dos romanos até aproximadamente o século V da era atual, passando então para o domínio dos visigodos e posteriormente dos muçulmanos em 711. Nesse intervalo, Portugal se tornou um reino independente. Tal fato ocorreu no ano de 1143, mediante a assinatura do Tratado de Zamora, tendo Dom Afonso Henriques como seu primeiro monarca. O novo reino foi se desenvolvendo internamente e ganhando os contornos que possui atualmente, incorporando o território de Algarve, na porção mais meridional do país aos seus domínios. Portugal se tornou um dos principais reinos da Europa e se lançou em busca de novas áreas para anexar e ampliar seu território, o que ficou conhecido como o período das grandes navegações, entre os séculos XV e XVI. Entre essas novas terras estão localidades da África e da América do Sul, incluindo o Brasil como colônia. Alguns séculos mais tarde, o território português foi alvo da França e a invasão de Napoleão ocasionou a transferência da sede do Reino de Portugal para o Brasil, estabelecendo-se no Rio de Janeiro a partir de 1808. Vou falar um pouquinho agora sobre as características e culturas de Portugal. O turismo e as atividades financeiras e comerciais compõem boa parte da economia e concentram a maior parcela da mão de obra. No total, Portugal possui 10 milhões de habitantes. Muito bem, muito bem. Muito obrigado por estarem todos aqui. E agora vamos ouvir uma poesia, uma poesia muito bonita, muito conhecida. Inclusive, esta poesia tem uma canção brasileira muito conhecida, muito bonita também. É uma das minhas favoritas aqui. Bom, sabe? Assim diz.
Amor é fogo que arde sem saber, a ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desafina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. A querer estar preso por vontade. É servir a quem vence vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade. Se tão contrário assim é o mesmo amor. Muito obrigado. Próxima apresentação, Santo Ângelo. Vamos lá então? Dobrý den, pessoal. Eu me chamo Alan Lucas. Dobrý den. Somos da Estaca Santo Ângelo e a gente vai apresentar um pouquinho sobre a Croácia para vocês. Certo? Então, eu sou a Carol Silva, também da Estaca Santo Ângelo. Boa. Para começar, falando um pouquinho sobre a Croácia, a gente precisa entender que a Croácia tornou-se independente, ou seja, tornou-se país em 1991, após uma briga bélica, né, nos países bálticos ali, na antiga Iugoslávia. Tá? E a Iugoslávia era uma grande nação, onde tinha Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Sérvia, a própria Croácia, e naquele tempo existia muita guerra. A Iugoslávia encerrou-se, ela se separou em 1992 e a Croácia tornou-se independente no início dessa guerra, em 1991, e a guerra dentro da Croácia em si durou até 1995, tá? Então, considerando toda essa questão histórica de muitas culturas e tudo mais, acaba respingando um pouco isso na própria cultura da Croácia. Então a gente consegue ver um pouquinho de cada cultura daquela região. E é um pouco do que vocês vão ver hoje. Então... Boa. É importante frisar também que por conta desse choque cultural de muitos países, né, a Croácia sofreu por bastante... Aliás, ela herdou muitas coisas históricas da própria Iugoslávia, né? Então tem um pouquinho de eslavo, tem um pouquinho dos países que faziam o entorno ali, tá? Então isso acabou respingando em todas as questões. Dança, comidas, tá? Pessoal, uma curiosidade muito interessante aqui para vocês é que lá na Croácia o expediente de trabalho costuma encerrar-se às 15 horas da tarde. Isso é muito comum. Boa, né? Cara, é muito comum você receber a visita de um amigo depois das 15 horas. E também é comum quando vocês forem visitar, assim, né, a casa de uma família croata, levar para a anfitriã flores ou para o anfitrião chocolate. Dobrý den, Gospel Silva. Então, quando a gente cumprimenta alguém na Croácia também, tem essa questão da gente chamar pelo título e também pelo sobrenome. Então, Gospodin é para senhor. E Gospođa é para senhorita. Então, a respeito das saudações em si, né, não tem nada muito formal, muito diferente daqui, tá? A gente costuma ali olhar o olho, ali, cumprimentar com a aperto de mão, igual a gente fez aqui, vai funcionar, certo? Mas enfim, vamos lá. Quando a gente vai se portar à mesa para uma refeição, não tem nada muito formal também. Mas, se você estiver na casa da família de alguém, você vai esperar que essa pessoa convide você para se sentar. Por favor, Carol, sente-se.
que a primeira vez que te oferecerem comida, provavelmente vai recusar. Não, obrigada. E aí, se ele insiste, aí tem que dentro de você. Eu insisto. Tá bom, eu como um pedacinho. Bom, pessoal, então a respeito de saudações e cumprimentos e como funciona lá, vocês podem ver que realmente não é muito diferente daqui, tá? Mas uma curiosidade bem interessante mesmo, para quem gosta de acompanhar o futebol, acompanhou a última Copa do Mundo, a gente teve aí o Modric, tá? A seleção da Croácia, passando realmente por um momento mágico, né? Foi a segunda seleção, né, na história que aguentou 3 prorrogações seguidas e continuou firme até a final contra a França, né, onde tomou uma sapatada, é verdade, mas cara, guerreiros, né? Eles eliminaram várias seleções. Quem acompanhou a Copa da Rússia de 2018 pôde ver os caras em ação. Realmente o sangue ele falou mais alto. E cara, a gente vai ter a presença aí do Modric e de todo o pessoal que compõe a seleção agora, né, nesse ano na Copa, e bora torcer pra Croácia, que os caras são fera. Boa. Mas deixa eu perguntar aqui pra minha amiga Carol, o que você está fazendo aqui? Então, né, já que o expediente acaba, tem 13 e pouco, e eu acabei de ter férias, então sempre dar uma passadinha aqui para te convidar para vir no Festival da Croácia. Já que a Croácia ela é muito ligada à sua cultura, então, como foi falado no início, né, muitas danças, muitas brincadeiras, enfim, eles estão sempre reunidos fazendo algo relacionado à sua cultura. Então, vamos lá? Bora! Inclusive, vocês sabiam que lá na Croácia foi inventada a gravata? Foi lá, hein? Rapaz, aí tem que agradecer o povo. Sobre a cultura, as músicas, elas geralmente são tocadas através de instrumentos como o violino, que tocam ritmos ciganos, como também a sanfona, nossa famosa sanfona, o famoso bandolim também. Então, eu acho que eu conheço essa música. Pessoal, por que do brinquedo de madeira, né? Os brinquedos de madeira lá na Croácia são uma grande herança, uma grande tradição passada de geração após geração, onde pequenos artesãos realmente ganham a vida, lucram bastante com isso, tá? Então, para eles, a produção artesanal é bastante importante, tá? Comprei esse aqui pra dar pra minha mãe, que ela vai gostar. Então, além da parte econômica relacionada a brinquedos de madeira, também existe um torneio de cavalaria, que é o único torneio medieval ainda que eles continuam cultivando. Então,
E toda a comunidade ela auxilia nesse trabalho, preparando esse festival para que todos eles tenham essa preocupação também com a sustentabilidade do lugar. Mas, Carol, vamos aproveitar que tu tá de férias para fazer uma viagem? Nossa, eu tava pensando que a casa tá descansando um pouco. Tá, não tem. Pra onde que tu acha que ele pode ir? Conheço uma praia belíssima. Punta Rata, nome da praia. Já ouviu falar? Acho que sim, já não é uma daquelas das 10 mais bonitas do mundo? Ah, tá. Então acho que não pode ainda. Bora arrumar as malas então? Nós temos uma apresentação, que é como se fosse um sanduíche. Vamos começar com as danças, depois a gente fala um pouco sobre a cultura desse país tão interessante que é a Holanda. A gente vai falar um pouco sobre a língua, sobre tudo que a gente pesquisou e achou interessante. E no final tem dança de novo. Então, pra gente começar, a gente vai começar com o foxtrot. A Milena vai explicar pra vocês. Então, seria um foxtrot, né? Então, é uma dança de salão caracterizada por movimentos longos e contínuos, cuja direção segue o anti-horário, no sentido anti-horário, em andamento suave e progressivo. Dança de várias músicas executada pela grande dança brasileira, como sensação de elegância e sofisticação. Então agora eu vou chamar meus bailarinos que se dedicaram muito nessa apresentação
temos 52 slides para apresentar essa tarde. A gente vai ter que fazer algo muito leve, tá? Muito legal. Primeira coisa, pode passar. O primeiro problema que a gente encontrou é que o nome oficial do país não é Holanda. O nome oficial do país é Nederlanden, ou literalmente Países Baixos. Tá? E tem a ver com não parei para fazer silêncio para me lembrar. Ele tem a ver com a altitude relativa do país, que fica em média 1 metro só acima do nível do mar. Então tem problemas históricos com inundação e ele tem que se cuidar em relação a isso. Por isso chama Países Baixos. Esse é o nome oficial do país. Tá? E é a forma correta, e atualmente o governo está fazendo uma campanha para que o nome correto do país seja utilizado nas diferentes línguas. Pode passar a seguinte. Por que o chamam de Holanda? Porque essas duas regiões ali em laranja, elas são a Holanda do Norte, eu falei Irlanda, a Holanda do Norte e a Holanda do Sul, e são as regiões historicamente mais ricas, né, do país e que tiveram maior influência lá no passado nas viagens marítimas, lá tudo. Essa região é rica e importante e por isso a parte acabou denominando tudo, né? Como se o Brasil chamasse São Paulo, assim, né? Porque é a região mais rica. Pode passar. E aí, a língua. A língua neerlandesa, então neerlandesa, é uma língua de origem germânica, por isso, boa tarde, Rotterdam, parece bastante. Tem os dialetos principais, que é o dialeto holandês, e o dialeto do sul, que é o flamengo, que é falado na Bélgica. Também é falado em outros países que tiveram relações históricas com a Holanda, como o Suriname, as Antilhas Holandesas, Aruba, África do Sul, outros países lá. Uma das características da língua é que o g do alemão, né, esse som tão característico do alemão, em holandês ele é um som cultural, um pouco difícil de pronunciar. Essas frases aqui, por exemplo, são bem conhecidas nossas. Como é que é? Houd van elkaar zoals Jesus van jou, durven pode passar. Só um exemplo da língua, então. Muito bem. Tá. Eu vou falar então um pouco sobre a bandeira holandesa, né? A bandeira dos Países Baixos. Então, a bandeira, ela é um símbolo máximo para o povo. E ela é a bandeira tricolor mais antiga em uso. E ela é usada tanto para fins militares, civil, estatal e também, né, no mar e em terra. As cores são vermelho, branco e azul e elas podem ser facilmente confundidas com a bandeira francesa. Mas cada cor, ela simboliza algo. Por exemplo, o vermelho simboliza a coragem e a valentia do povo holandês. O branco significa a lealdade e a pureza. E o azul simboliza as águas dos mares que banham a costa da Holanda. Só que nem sempre a bandeira oficial da Holanda ela foi nessas cores. Inicialmente, a bandeira ela era laranja. Agora a gente vai ter uma dança que se chama Ratatouille. Ela é uma mescla de valsa com polca e uma mazurca. Tá? Então são 3 danças dentro de uma coreografia. A menina vai falar rapidamente, só um pouquinho, o que é a polca, a mazurca e a valsa, tá bom? Então a valsa era um tipo de dança clássica que tem origem campestre. Importante pontuar que ela surgiu como uma dança, sendo posteriormente as composições de valsa com música. A polca, ela é uma dança de ritmo binário. Então a dança, ela foi introduzida nos salões europeus da era pós-napoleônica como atrativo da aproximação física dos dançarinos. E a mazurca, ela é uma dança de origem polaca. Que se expandiu e foi
toda a Europa no século XIX. Então, galerinha, agora fiquem com a nossa ratatona. Vamos, Juninha! Merda! Vai, Juninha!
nosotros somos de la estaca Santa María, ¿no? Primeramente quisiera decirle hola, ¿qué tal? ¿A quién le está gustando la actividad? A ver si están animados. Vamos a hacer una ola. Efraín, vamos a seguir Efraín, a hacer una ola. Volver. Oh, pero está muy flaco. Hacer una vez más fuerte. A ver. Volver. Qué pesado eso, ¿no? Y bueno, es un placer estar con ustedes hoy. Y bueno, ahora que ya vi que están muy animados, tenemos la invitación de una persona muy importante acá entre nosotros y va a hablar un poco sobre nuestro país, ¿no? Esta persona es muy conocida, ella nació en Buenos Aires y ella fue una gran actriz y una gran líder política y tiene como su misión de vida ayudar a los humildes trabajadores y sus proyectos, ideas populistas. Con ustedes, Eva Perón. Y bueno, es un placer tener acá con nosotros Eva, ¿no? Un gusto, Eva. Y bueno, nadie más mejor que hablar sobre Argentina do que Eva, ¿no? Y bueno, Eva, ¿qué te parece esta gente? Bueno, es un placer, es un gusto estar acá con ustedes, chicos. Me encantan los brasileños. Gracias por invitarme. Volvemos. Y bueno, ¿qué tienes a decirnos sobre Argentina? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, a mí me encanta Argentina, ¿no? Es mi país, así que obvio. Pero Argentina es lindo, es hermoso, es un país de una belleza rara, desde la cultura hasta el folclore. A mí me encanta, ¿no? El fútbol, tenemos a Messi. Y bueno, desde todo, ¿no? La comida, a mí me encanta todo. Qué bueno. Y bueno, nosotros sabemos que en Argentina solo hay dos caminos, ¿no? Boca o River. Y bueno, ¿qué tienes a decirnos, Eva? ¿Cuál es tu equipo? Bueno, lo siento en decirlo, pero para mí hay más que dos caminos, ¿no? Y el equipo que tengo orgullo de seguir es Racing, ¿no? Entonces, de hecho, el estadio de ellos fue dedicado a mi esposo, el presidente Perón. Entonces, así como no seguir a este equipo que yo amo de pasión y yo amo a ellos. Qué bueno, tan espirituosa esa. Y hablar un poco sobre la culinaria. ¿Cuál es tu comida favorita, Eva? ¿Qué tienes a decirnos? Bueno, la cultura, entonces, ¿no? Como en Argentina tenemos los fideos con tuco, que para ustedes serían como un macarrón, ¿no? Más conocido, pero creo que el argentino es mucho mejor, y yo sé, ¿no? Como yo lo sé. Tenemos también el asado, el mate, es un poco parecido con de ustedes también, yo veo que muchos tienen mate ahí, ¿no? Pero en Argentina también es mucho mejor. Tenemos como empanadas, las empanadas son riquísimas, sería el pastel, ¿no? Ustedes comen como pastel, pero en Argentina es mucho más rico, obvio. También, de hecho, las empanadas tengo una receta de mi familia, de generación de generación, pero no puedo decir ahora, es una receta secreta, lo siento. Pero el ingrediente principal que yo puedo decir, lo más importante, es el amor. Hay que hacerlo con amor. Aplausos a Eva. Y bueno.
pesar del tiempo transcurrido, Mercedita, la leyenda que hoy palpita en mi nostálgica canción. Si nació nuestro querer, con mucha fe, porque la flor se marchitó y muriendo fue y abandonado. Tu amor la comprender y es lo que sufrí porque le di mi corazón. Y así nació nuestro querer, con mucha fe, porque la flor se marchitó y muriendo fue abandonado. Cuando llegué a comprender y esperé lo que sufrí porque le di mi corazón. Y bueno, ahora nosotros vamos a encenar un partido de fútbol. Bueno, va a empezar el partido, ¿no? De Brasil contra Argentina. ¿Quién le va a llevar la taza? ¿Qué te parece? Va a ser un partido muy disputado entre los dos equipos, una rivalidad que viene de muchos siglos. Ahora tenemos Maradona y su mejor pase. Vamos a ver lo que va a pasar. El Luis está una moneda y la pelota se va a iniciar con Brasil. Y bueno, tenemos Brasil es un clásico, ¿no? El partido empieza. Este es un jugador conocido por tener muy buenos pateadas, ¿no? Ahora tenemos la pelota.
dale pegar a Maradona ahora, Maradona está en el piso, a ver si se le tiró la pata. Maradona, no, Maradona, no. ¡Qué bacana la ahora! Ahí está bien, Maradona, está bien. Va a poder seguir jugando. Y ahora el juez, ya falta. El equipo de Argentina está planeando una jugada, no sabe lo que van a hacer. Para que va a patear la pelota. Y bueno, tenemos el hijo, Isaac, que no fue sacrificado. Va a patear la pelota y Maradona está en la grande área. Y bueno. Muchas gracias a todos. Fue un placer estar con ustedes. Bueno, gracias. Lo siento por mi español, hace mucho que no hablo y no sé cómo voy a volver a mi estaca, ya que mi estaca se enojó conmigo que perdí el colectivo. Hoje é aniversário da... Então nós vamos fazer o seguinte, para ver se vocês não estão cansados, eu vou dividir aqui. Aqui do meio do M, pra lá, o pessoal do lado direito e a galera do lado esquerdo, eu quero ver quem canta mais alto. Quem vai cantar mais alto aí? Começando do lado direito, vai ficar no DVD, hein? Não vamos fazer feio. Pessoal do lado direito, capricha aí, vai. Pra minha mãezinha. Vocês estão vaiando isso por quê? Vocês nem vão dar conta de cantar mais alto que eles? Vão sim? Pessoal do lado esquerdo agora, vai! Pra minha mãezinha, vocês estão vaiando, eles cantaram mais alto, ué? Cantou não? Acho que empatou. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo, vamos juntar, faz troca.